Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tinha passado para vocês as aulas do professor Boaro, né? São aulas muito boas, né? Tô gravando nesse momento aqui, o Moodle tá com um probleminha, mas o legal das aulas do professor Boaro, que eu tinha marcado aula com vocês até hoje, né? Mas é que as aulas deles tem o quadro, né? Tem os materiais e são bem gravadas, né? Então, bem produzidinha e parece uma aula em sala, uma aula em sala, né? Apesar de a gente não poder fazer perguntas, etc., como uma aula presencial. Se vocês notarem, embaixo de cada aula, né, gente, eu coloquei alguns exercícios para vocês resolvidos, né, para ele mostrar como resolver, para vocês associar com o material que eu deixei. Junto com o material, eu também incluí um papel quadriculado para facilitar, né? Alguns exercícios são exercícios geométricos, né? De forma que a gente vai fazer desenho, né? Graficamente, né, gente? Bom, só para fazer uma revisãozinha, tá, gente? Aqui sobre vetores, que eu acho que as aulas do professor Boara são muito boas, né? Então, mas para não deixar passar, a gente vai falar só algumas propiedadezinhas, né? E vou resolver alguns exercícios daqueles propostos, tá bom? Vamos lá, então vetores, né? Vetor é uma grandeza física, uma das grandezas físicas mais importantes, né, que nós temos, porque ela traz algumas propriedades que até então a gente não presta muita atenção, e elas são importantíssimas na hora de representar, né, as grandezas que compõem aí, né, a nossa natureza. Tá? Dos movimentos, elétrico, térmico, etc. Tá bom? Então, é uma forma diferente de ver essas grandezas. Bom, tudo pode ser medido. Algumas coisas vão necessitar um pouquinho mais de detalhes para ser medido. Então, por isso que a gente vai falar sobre vetores. Vetores traz esse pouquinho de detalhes a mais. Tá? Bom, por exemplo, nós temos aqui, ó, massa, né? Tempo, energia e temperatura. Então, ó, 4 grandezas que são mensuráveis, né? Mas o que acontece? Essas grandezas são grandezas escalares, né? Por que grandezas escalares? Porque se a gente saber que horas são, se a gente saber a quantidade de energia, a temperatura que está nesse momento, ou a quantidade de massa de um corpo, né? Na física a gente não fala em peso, a gente fala em massa, tá? Quando a gente fala em quilograma. Depois a gente fala sobre a diferença de massa e peso nos próximos encontros. Então a gente fala de massa, por exemplo, vai lá que você tem 1 quilo de carne. Tanto faz, esse quilo de carne está apontando para um lado, para o outro, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a gente fala que a grandeza escalar. Só de saber a sua massa, a gente já sabe tudo sobre a medida dessa grandeza, né? Tempo. Se a gente souber, né, a quantidade de segundos, minutos, anos, tal, a gente já sabe tudo sobre essa grandeza. A gente precisa de mais detalhes, tá? O mesmo acontece com a energia e com a temperatura. Então, o valor, a gente fala assim, o módulo, o valor da grandeza já, né, já nos dá todas as informações necessárias, tá bom? Então a gente não precisa de mais nenhuma informação para completar a grandeza massa, o tempo, etc. Então a gente chama de grandeza escalar, onde só o seu valor já está, se a gente souber só o seu valor, a gente já mediu, né, já mensurou o valor dessas grandezas. Ok, gente? Grandeza definida por um valor numérico. Tá? Então é isso, a gente chama de módulo, né? Só o valor numérico já... Você tem quantos quilos de carne? 3 quilos de carne, né? Não precisa mais que isso, tá bom? Agora, existem outras grandezas, gente, que vão precisar de um pouquinho mais de informações, né? 2 dessas grandezas a gente já estudou, tá? Aqui, ó, a velocidade, a gente já estudou. E a aceleração, né? A força faz parte do nosso novo conteúdo, né? Por isso que a gente está estudando vetores,
Porque são os vetores que é muito difícil estudar as forças, tá? Mas a velocidade e a aceleração são grandezas. Se a gente falar só que um carro estava a 20 km por hora, isso não representa todo, né, o valor dessa grandeza. Porque o cara pode estar a 20 km, né, indo de oeste para leste, de sul para norte, ok? De norte para sul. Então, só saber o valor dela, a gente fala só saber o módulo, só saber o valor numérico, não nos dá todos os detalhes sobre a grandeza, né? Aí eu falo para você, você que está assistindo essa aula, né? Se eu falar para você, ande, né, numa velocidade de 1 km por hora, tá? Ok? Você vai andar. Bom, se você andar para um lado, você chega em um lugar. Se você andar para o outro lado, você chega em outro lugar. Então isso é muito importante, gente, né? Porque você fica perdido. Mesmo saber que é 1 km por hora, a velocidade, você não sabe onde isso vai dar, né? Então é muito importante introduzir aqui a grandeza vetorial, né? A grandeza vetorial, então, vai nos dar mais detalhes, né, sobre um determinado valor, né, que a gente está medindo, né, a grandeza que a gente está medindo. É igual força, você está sentado aí na sua cadeira, né? Eu falo, faça uma força de 10 newtons nessa cadeira. Bom, se você fizer uma força de 10 newtons, né, na direção da mesa, você vai se esmagar. Agora, se você fizer na direção contrária, para trás, você vai ser, né, essa cadeira vai ir para trás e você vai conseguir levantar da cadeira. Então, olha só, você precisa de mais informações, né? Então, são grandezas. Existem grandezas escalares, que só o seu valor já resolve o problema. E as grandezas vetoriais vão precisar de mais detalhes, né? Ok? Então, olha lá. Grandeza vetorial, né? Grandeza definida por módulo, direção e sentido. Opa! O módulo é o valor, ó. Ok? Só que a gente viu aqui que só o valor, a grandeza escalar, só o valor, beleza. Mas das grandezas vetoriais, só o valor não resolve muito. Então a gente precisa de mais detalhes. Então a gente vai precisar também da direção e do sentido. Tá bom? Então é isso que é um vetor. Então um vetor, ele é composto de 3 grandezas. O seu número, ou módulo, direção e sentido. Ok? Então vocês não esqueçam. Um vetor precisa, a grandeza vetorial precisa de mais detalhes, né? Então ele é definido por seu módulo, direção e sentido. São 3 coisas que definem um vetor. Joia? Vamos continuar aqui. Então, vetores, ó. Como que a gente representa um vetor? Com uma flechinha, né? Então, olha só. Quando a grandeza é vetorial, a gente fazia o quê? Velocidade, um V, não é isso? Para mostrar que é um vetor, a gente coloca o quê? Ou um risquinho, ou uma flechinha em cima da incógnita ali do valor, né? Do número, né? Que representa essa grandeza. Então, olha só. Um vetor é uma flechinha. Olha que interessante. Aqui nessa flechinha, essa representação aqui é uma representação gráfica, né? Então, existem diferentes maneiras de representar um vetor, tá bom? A gente pode representar ela pelo seu efetivo tamanho em escala, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai fazer de modo gráfico, ou simplesmente numérico, aonde a gente vai trabalhar com ângulos e etc, tá? Bom, então aqui, ó, nós temos um vetor V, que ele aponta da esquerda para a direita, então, né, ok? Então o sentido dele é para onde? Para a direita. E qual que é a direção? Horizontal, né? Olha só que legal. A direção é horizontal e o sentido da esquerda para a direita,
Entenderam como que é? Olha só, então nós temos, sempre que a gente for fazer um vetor, a gente tem a origem do vetor, né? E a extremidade do vetor, tá? Aonde ele se origina até onde ele chega, né? Eu chamo isso aqui, olha gente, não vai me processar, eu chamo isso aqui da bundinha do vetor e esse aqui da cabecinha do vetor, tá bom? Ok? Então esse vetor aí, ele pode ter um valor, não sei quantos centímetros tem, que seria o módulo, a gente vai falar sobre isso ainda. Na direção horizontal, observe que na direção horizontal, ele poderia estar apontando no sentido esquerdo, mas ele está apontando para a direita, sacaram? Então são as três grandezas. Então lá, representação do módulo de um vetor, ó. Então, ó, quando a gente for falar só do número do vetor, a gente não vai estar preocupado pro lado que ele está apontando, direção e nem sentido, tá? Aí a gente nem vai se preocupar se ele é positivo ou negativo, a gente vai preocupar com o módulo. Então o módulo de um vetor, quando a gente quiser representar o módulo de um vetor, ó, a gente vai colocar essas duas barras em qualquer lugar, não é só com vetores não, tá gente? Representa que qualquer valor ali vai sair positivo, é o módulo, tá? Então o módulo de um vetor, ó, então isso aqui é uma grandeza vetorial, ó, a flechinha, é igual a V. Então até agora a gente fala, um corpo está com 10 metros por segundo. A gente estava falando só desse V aqui, ó. Tá bom? Só do módulo dele. E agora a gente está adicionando quem? O vetor. Então o módulo do vetor, que é o seu valor numérico, é representado dessa maneira. Pensa num game, tá gente? São detalhes para você ser campeão no final do jogo. Vamos continuar. Propriedades. Tá? Ó, vetores possuem a mesma direção se forem paralelos ou pertencerem à mesma linha, né? Desculpa. Então, essas aqui são algumas propriedadezinhas, né? Então, olha só. O vetor A, o B e o C, observa que eles podem ter tamanhos diferentes. Quando a gente fala de tamanho diferente, gente, a gente está falando de módulo, tá? Então, agora, quando a gente fala tamanho, vou falar módulos. Então, ele pode ter módulos diferentes, ó. Né? Agora, observe aqui que a direção deles é a mesma, ó. Direção horizontal, olha só. Direção horizontal. Todos esses vetores estão na direção horizontal. Então, eles podem ter módulos diferentes, módulos iguais, igual o C e o B ali. Eles parecem do mesmo tamanho, né? Só que eles não são iguais. Por quê? Olha só, eles têm... O B e o C têm o mesmo tamanho, mesma direção. Mas por que ele não é igual, professor? Porque eles têm sentidos opostos, né? Um aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda. Então, sempre que a gente for falar de vetor, a gente vai precisar analisar as três grandezas, não uma só. Tá bom? Então lá. Vetores possuem o mesmo sentido se tiverem a mesma direção e a mesma orientação. Opa! Vamos agora para o sentido? Olha lá. Então agora, ó, o A, o B e o C, eles têm a mesma direção. Tá bom? O A é diferente dos B e diferente do C. Primeira coisa, eles têm módulos diferentes. O A é maior do que o B e o A é maior que o C. Então eles têm a mesma direção, né? Porém, o módulo deles, o tamanho deles, o valor deles são diferentes. E sentidos? Então olha só que legal. O A, o B e o C, eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Ó. Todos apontam na horizontal e todos apontam para a direita. Então olha só, mesma direção, mesmo sentido. Agora a gente vai analisar o módulo. O tamanho do B é igual ao tamanho do C. Então, o que acontece? Ó, nesse caso, o B é igual ao C. Sacaram? Então, para um vetor ser igual ao outro, ele precisa ter essas três grandezas iguais. Tá bom? E o A? O A não é igual nem o B e nem o C, porque apesar de eles ter a mesma direção, o mesmo sentido, ele tem módulo diferente. Ok, gente? Isso aqui é para a gente analisar. Podia ser na vertical, podia ser na direção noroeste, sudeste, nordeste, ok? Isso aqui é maneira de representar, né? Vetores iguais. Então, eles vão quando for iguais, eles vão ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, tá? Só assim que eles vão ser iguais, tá bom? Olha só.
o F é igual ao W, né? Que ele, mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, tá bom? Olha lá. Cuidado! Olha lá, F e W. O F, né? O F, o que ele é? Ele tem o mesmo módulo do W, só que ele tem direção e sentidos diferentes. Então, eles não são iguais, tá? Ó, módulo, ó, observe que não tem o vetor, o risquinho aqui em cima, ó. Então, o módulo de F igual ao módulo de W, legal. Mas o vetor F é diferente do vetor W. Gente, vetor parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Ele só serve para dar duas informações a mais para a gente, porque muitas vezes a gente precisa representar, por exemplo, alguém correu para um lado, outra pessoa correu para o outro, uma força foi feita para tal direção, tal sentido, entenderam? Então a gente precisa de mais informações. Continuando. Vetor oposto. Tá? O vetor oposto. O que é o vetor oposto? Um vetor é o oposto de outro quando tiver o mesmo módulo, mesma direção, só que vai ter o sentido contrário, né? Então esse é chamado de vetor oposto. Olha só, nós temos o vetor A, né? Na direção horizontal e sentido para a direita. E nós temos o vetor menos A. Ele tem o mesmo módulo, mesma direção, só que o sentido dele é para esquerda. Sacaram? Esse aqui é chamado de vetor oposto. Então, toda vez que você tiver um vetor, se você quiser fazer o menos esse vetor, você deixa ele igualzinho ele tá, só que você põe a flechinha para o outro lado. Só muda o sentido, tá bom? Então, o sinal de um vetor só muda o quê? O sentido, tá? Vocês sabem como que faz para um vetor desmaiar? Né? Haha, professor, mas desmaiar Como que faz para o vetor desmaiar? Você tem aqui um vetor. Olha lá, tem um vetor aqui, vetor D. Vamos colocar aqui, ó. Às vezes a gente precisa colocar a flechinha, só um risquinho já serve, vetor D. Como que eu faria para esse vetor desmaiar? Pensa, gente, pensa. Professor, mas o que tem a ver desmaiar com vetor? Não, vou explicar para vocês já. Sabe o que vocês fazem para esse vetor desmaiar? Você vem aqui, ó, e apaga isso aqui, ó. Professor, o que tem a ver isso? Ué, ele perdeu o sentido. Vocês entenderam? Perdeu o sentido. Ai, que bicho. Deixa pra lá, gente. Que eu não podia perder essa. Muito legal. Olha lá. Tem como multiplicar um vetor também, né? Então, olha lá, produto de um número por um vetor, ó. Então, nós temos aqui um vetor, ó, vetor V, né? E a gente quer fazer aqui, ó, R é igual a A vezes V. O que seria esse A? Pode ser meio, 1/3, menos 2, mais 4. Ele vai multiplicar o vetor, né? Então, quer dizer assim, ó, é um vetor que possui módulo A, possui módulo A vezes o módulo V. E seu sentido será o mesmo de V, e se A for positivo, e contrário de V se A for negativo. Então, se o A for positivo, ele continua com o mesmo sentido. Se A for negativo, ele inverte. É aquele negócio, né? A gente tinha agora há pouco, a gente tinha o vetor A, não é isso? E tinha o vetor menos A, não é? O vetor menos A tem o menos 1 multiplicando ele. Então, o que ele faz? Ele inverte o sinal, a pontinha para o outro lado, tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Geralmente, a gente pode fazer com cálculos... Na maioria das vezes, a gente faz usando cálculos, tá? Os vetores. Mas como que a gente aprende vetor? A gente aprende dando os primeiros passos de modo gráfico, tá, gente? Então, o modo gráfico é para vocês se familiarizarem com os vetores e suas propriedades. Então, de início aqui, a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 4 unidades, né? Isso pode ser 1 metro, 1 centímetro, etc. Então, temos um vetor V de 4 unidades, ó, na horizontal apontando para a direita. Como que seria o vetor R, que é igual a 2 vezes o vetor V? Olha lá. Então, se ele tinha 4 quadradinhos, ele continua com a mesma direção, mesmo sentido, só que agora ele vale 8 quadradinhos, né? É 2 vezes o V. Então, nós temos um V até aqui
e outro V até aqui. Ok, gente? Muito fácil, né? Tem gente que sofre com isso aqui, gente. Ah, mas se eu quiser multiplicar por exemplo, menos meio, é fácil também. Né? Olha lá. Nós temos o V, 4 quadradinhos, e nós temos o quê? O R. Qual que é a metade do V? 2, não é isso? Só que não tem o sinal de menos. Então ele aponta para o outro lado, ele inverte o sentido. Ok? Então o R ficou igual a meio V. Menos meio V, né, gente? Que é um vetor oposto agora, com metade do tamanho. Gente, é só fazer continha com flechinha. Vou continuar. Bom, observação. Um número poderá modificar o módulo e ou sentido de um vetor. Nunca a sua direção, tá, gente? Então a gente viu lá que as multiplicações podem aumentar o vetor, diminuir o vetor e até mudar o sentido de mais para menos, né? Mudar o sentido. De um lado, nós tínhamos o V e depois nós tínhamos menos meio V, não é isso? Só que a direção, se ele estiver na horizontal, qualquer operação que você faça, ele vai continuar na horizontal, tá, gente? Ok? Adição de vetores. Então imagina 3 vetores aqui. Ui, ficou bem em cima. Qual é o vetor resultante do sistema de vetores abaixo? Não, gente. Nós temos o sistema gráfico e também temos o sistema, igual que vocês devem ter visto já nas aulas, temos também os sistemas que usam do polígono, do paralelogramo, né? Muitas vezes a gente usa também, pode usar Pitágoras, então vai depender da forma geométrica que a gente vai ter da soma dos vetores, né? Mas como que a gente faz para somar o vetor? Eu gosto de falar para lembrar, né? Eu gosto de lembrar assim, os vetores, eles podem estar todos na mesma origem aqui, ó. Tá? Então imagina que aqui tem uma caixinha e a pessoa A faz uma força, e tem uma linha, a pessoa A faz uma força nessa direção, e sentido, e módulo. A pessoa B faz uma força nessa direção, sentido e módulo. E a pessoa C faz uma força nessa direção, sentido e módulo. Maico, qual a força que essa caixinha vai sentir? E para que lado que é a força resultante? Para onde que vai essa caixinha? Então, para isso que serve os vetores, né? Então, a gente pode fazer soma, subtração, projetar o vetor. Bom, então qual que é a ideia? A ideia da soma de vetores, pelo método aqui gráfico, é você fazer o quê? Coloca a cabecinha na bundinha, né? Lembra que eu falei para vocês, ó? Vocês têm um vetor, não é isso? E aqui vocês têm o início, que eu chamei de bundinha, e aqui você tem a cabecinha. Tá como se fosse uma fila, né? Professor, tem ordem para isso? Eu preciso fazer o A, depois o B, depois o C? Não tem ordem, viu, gente? Qualquer jeito que você pegue, sempre vai dar o mesmo resultado. Essa é a beleza da matemática. A matemática, ela nem devia ser uma disciplina, devia ser uma religião, de tão bonito que é. Mas vamos lá. Então, olha só. Nós temos o A, peguei ele, o vetor é uma coisa que você pode... desde que você respeite, né, sua direção, o seu sentido, o seu módulo, você pode pegar ele e andar com ele aqui, né, para você fazer os cálculos, tá bom? Aí eu coloquei o B, olha lá, observe que eu estou respeitando a direção, o módulo e o sentido, ó, cabecinha na bundinha. Então aqui, ó, eu comecei, ó, A, eu coloquei na bundinha do B, eu coloquei a cabecinha do A, e tá ficando estranha essa aula, hein? Aí eu coloquei o C, depois igual, olha lá. Catei o C aqui e coloquei na cabecinha, bundinha na cabecinha do B, ó. Pronto, somei os 3. Então, A mais B mais C, qual que é o resultado? O resultado é o quê? Uma linha que liga a primeira bundinha com a última cabecinha, tá, gente? Então, nós temos A. Lembrando que isso aqui não é soma de módulo, tá, gente? Então, é vetor A mais vetor B mais vetor C é igual a um vetor resultante, R. Então, olha só, vetor R seria esse aqui. Então, a caixinha, se ela tivesse aqui, ó, ela ia sentir o resultante de uma força nessa direção aqui. Professor, qual que é o módulo dessa força? Aí a gente teria que calcular, né? Existem métodos para calcular isso aí, a gente pode fazer por papel quadriculado.
Geralmente a gente usa matemática, né? Porque ninguém vai ter papel quadriculado sempre no bolso, né? Mas tudo bem, dá para calcular isso aqui, né? Só como exemplo, ó, se a gente pegar e traçar uma linha reta aqui e uma linha reta aqui, ó, dá para a gente fazer por Pitágoras, né? Que a gente tem um lado, um cateto, outro cateto e uma hipotenusa, tá? Então tem como sim a gente fazer, né? Os cálculos disso. Mas não é o objetivo agora, nesse slide, tá bom? O que acontece se trocarmos a ordem? Então, igual eu falei para vocês, não importa por qual a gente começa, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, aqui é só um exemplo, você pode fazer na sua casa aí. Lembrando que a gente tem sempre que obedecer as 3 grandezas do vetor, módulo, direção e sentido. Então, ó, aqui a gente vai começar pelo B, tá? Então, a bundinha e cabecinha do B. Então, na cabecinha do B vem o próximo, o C. Ok? Bom, ainda está faltando o A. Então, o A vem na cabecinha do C. Olha lá, o A. Observe que respeitou mais uma vez, né? Foi respeitado, né? A sua módulo, direção e sentido. O que a gente tem? O vetor R. Gente, que é igualzinho o R anterior, tá? Ok? A gente está preocupado com o tamanho desse vetor R. Aqui, ó. Então, se a caixinha tivesse aqui e eu recebesse essas forças, a atuação dessas forças, né, A, B e C, ele sentiria uma força resultante nessa direção, nesse sentido aqui, ó. Isso aí o que é? Sudeste, né? Sudeste, né? Se tivesse um mapa aqui no norte, né? Se fosse norte, sul, leste, oeste, eu acho que seria sudeste. Vou perguntar para o professor de geografia. Bom, vamos lá, gente. Então, vetor resultante nulo. Qual que é o vetor resultante nulo? É quando você soma tudo e ele volta para o lugar de onde ele saiu. É mais ou menos igual ao nosso deslocamento que a gente estudava, né? O cara anda. Se ele voltar para o mesmo lugar, o deslocamento é 0 lá no estudo do movimento uniforme, né? Então, vamos lá. O A mais o B mais o C. Olha só que interessante. Porque para a gente fazer o cálculo, a gente tem que pegar do pezinho de onde ele saiu para a cabecinha aonde ele chegou. Só que já está no mesmo lugar. Então a gente chama isso aqui de vetor nulo. Tá bom? Esse aqui é um vetor nulo. Ele saiu e chegou no mesmo lugar. Então esse aí é o vetor resultante nulo. Tá? Regra do paralelogramo. Né? Tem regra dos polígonos, regra do paralelogramo. Cada um, né? Vai depender de como os vetores estão. Aí você tem algumas ferramentas, né? Igual você está jogando um joguinho, numa fase você tem que usar uma pistolinha, na outra você tem que usar uma granada e etc. É mais ou menos igual, né? Só você tem que olhar qual que é o desafio e ir lá e escolher a melhor arma para combater. No nosso caso não é uma arma, a melhor ferramenta, né? Então lá. Então nós temos 2 vetores, observem que para a gente... da maneira que eu falei para vocês, o que eu faria? Eu ia pegar esse vetor V2 ou V1 aqui, tanto faz, e ia colocar ele, respeitando a direção, olha que torto, respeitando a direção e o sentido, e ia colocar ele aqui, ó. E o vetor resultante seria o quê? Esse aqui, ó. Que sai lá do primeiro pezinho para a última cabecinha, não é isso? Na regra do paralelogramo, então, olha só. A gente tem esses 2 vetores, só que eu observo que tem pé com pé aqui, ó. Os 2 pezinhos, 2 bundinhas estão juntas, né? O que eu faço? Olha lá. Eu passo uma linha, ó, paralela a essa, ao V1, ó. Passei uma linha paralela ao V1. Tem o V2 aqui, ó. Passei uma linha paralela ao V2. Isso aqui, gente, é como se a gente fizesse aquela cabecinha na bundinha, tá? Qual que é a resultante? Olha lá, a reta que sai dos 2 pezinhos e vai até onde elas se cruzam. Gente, isso aqui não tem diferença nenhuma com o que a gente já viu, né? Se a gente pegar e desenhar essa V1 aqui, ó, a gente tem o mesmo resultado. Professor, qual que eu devo usar? Qualquer uma que você achar mais fácil, né? Ou que o exercício deixa mais fácil para você. Tá? Lembrando que essa aqui é bundinha com bundinha, né? Paralelogramo é bundinha com bundinha, e o outro a gente tem que colocar bundinha na cabecinha, tá bom? São ferramentas, tá?
Olha lá, vetor resultante. Continuando. Lei dos cossenos. Aí lá na aula do professor Baolo, tem bem legal, ele mostra isso aí. Eu não tenho um quadro aqui, fica bem difícil de fazer isso, né? Ei, cachorrada. Cachorrada não fica quieta. Bom, então tem aqui a lei do cosseno, o professor Baolo faz bem legal, né? Não vou ficar fazendo por falta de recursos. Então vamos lá. Então nós temos aqui dois vetores. Observem aqui primeiro, as duas bundinhas estão juntas. Imagina que a gente tem um ângulo aqui. Observe que agora já não é graficamente, né, gente? É matematicamente. Ó. A gente tem um ângulo alfa entre as duas bundinhas, tá? Então o que a gente tem? Quando a gente tiver essa configuração e você quiser saber a resultante, então você pega o que, ó? Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, mais duas vezes esse módulo do V1, vezes o V2, vezes o cosseno do ângulo que eles fazem um com o outro. Então isso aqui é a regrinha, tá? Se lá na aula do professor Baolo tem a questão aqui, né, de você ter o ângulo entre esses dois vetores aqui, mas entre a cabecinha e a bundinha, não é isso? Se você quiser ir lá ver, ele também mostra, tá? Mas geralmente a lei dos cossenos, então a gente vai usar o ângulo entre os dois pezinhos, tá? Entre as duas bundinhas ali, ok? Casos particulares. E se o alfa, o ângulo entre eles for zero? Aí a gente não tem, né, cara? Se o ângulo entre eles for zero, o que a gente consegue? A gente só soma. Se um vale 10 e o outro vale 5, como os dois apontam para o mesmo lado, mesma direção, mesmo sentido, a gente só soma. Ok? Então aqui, imagina o cara na canoa, nós temos a velocidade da canoa, ó, a velocidade da canoa é esse vetor aqui. E a velocidade da correnteza. Bom, aqui nós temos o quê? Além da velocidade da canoa, a gente tem um auxílio da correnteza. Então a gente está andando mais rápido ainda do que a gente, né, pensava. Então olha só, a velocidade resultante do cara é a velocidade da canoa somado com a velocidade da correnteza. Então vai aumentar, se a canoa for 10 e a correnteza for 5, vai dar 15. A velocidade total que o cara está ali na canoagem, tá? E se for 180 graus? Imagina que você, uma cegonha, né, voando com a velocidade, né, verde cegonha, na direção aí horizontal, lá no céu, para o leste, ok? Aqui no meu caso está leste, eu podia ter mudado o computador de lado, né? É que eu tô aqui meio, né? Mas tá voando aí, nessa, tô sempre usando essa parte aqui, né? Para o leste, ok? Então, no meu caso aqui está leste aqui. Então imagina ela voando para leste, mas tem um vento contrário, né? Ó, tem um vento atrapalhando. Então mesmo que ela esteja com a velocidade de 30 km por hora, o vento vai segurar. O vento também, a velocidade do vento também é um vetor, que aponta para oeste, tá? Então o que a gente tem, ó? O resultante é a soma dos dois, tá? A velocidade da cegonha mais a velocidade do vento. Só que a velocidade do vento, o vetor, ó, o vetor é oposto, tá? O vetor aponta para o sentido oposto, está na mesma direção, só que o sentido oposto. Então a gente tem que diminuir, né? A cegonha vai voar mais devagar. Lembrando que são casos particulares, tá, gente? 0 grau você soma. 180 graus é um vetor oposto ao outro. Então você subtrai. E quando é 90 graus, né? Quando é 90 graus, acho que vocês já estão cansados de saber já, né? Então imagine que nós temos uma velocidade aqui para norte, né? Outra velocidade aqui para leste, ok? Então imagine que pode ser a velocidade do vento, né? Alguém voa pro leste, mas o vento está pro norte. O que acontece? A pessoa vai saindo da sua rota. Ele vai ter uma velocidade resultante que não é nem na direção norte nem na direção leste, tá? Ok? Como que a gente calcula isso aí? Lembra que eu falei que vetor pode ser mexido? Então a gente coloca a cabecinha na bundinha, ó. Aqui é o método do paralelogramo, não é isso? Ó, a gente acha a resultante.
Ou a gente poderia pegar o vetor V1 e colocar aqui embaixo, ó. Ou o vetor V2 e colocar lá, cabecinha na bundinha. De todo jeito dá a mesma resposta. Onde está o 90 graus? Aqui, ó. Né? Só que quando você faz a projeção dele, 90 graus vem para cá, ó, cabecinha na bundinha. Né? Fica V2 e V1. Então nós temos 90 graus. Ixi, coisa horrível. Deixa eu tirar aqui. Ponteiro. Vamos catar aqui a caneta. Então nós temos aqui, ó. Seria V1. Cabecinha na bundinha, né? E V2, ó. Qual que seria o resultante, ó? Da primeira bundinha para a última cabecinha. Se a gente observar, o V1 e o V2 faz um ângulo de 90 entre si, igual a gente tinha, né, colocado aqui em cima. Cara, gente, isso aqui é Pitágoras, né? Isso aqui não tem segredo. Então, V resultante, né? O módulo, né, da resultante vai ser o quê? O cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado e você tira a raiz. Isso aqui não tem segredo mais, né? Que eu sei que vocês estudaram aí Pitágoras. Bom, aí nós temos os máximos e os mínimos, né, dos vetores, né? Então, o máximo é quando você soma os módulos e dá o máximo com o vetor, o tamanho de um vetor resultante. Pode ser, é quando você soma os módulos. Então, é quando você tem zero, né, 0 graus ali. Então, você tem o módulo, o máximo, né? E o mínimo é quando você pega o vetor 1 menos o vetor 2, ou o vetor 2 menos o vetor 1, porque não importa se dá positivo ou negativo. E aí você considera em módulo, só o resultado como se fosse positivo, não é isso? Então você teria o mínimo de um vetor, tá? Então a gente tem até um exercício sobre isso aí no nossa lista. Uma coisa que a gente usa bastante, tá, gente? Duas coisas que a gente usa bastante, Pitágoras e projeção de vetores, né? Então até agora a gente viu assim, a gente pega 2 vetores, vira um resultante. A gente pega 3 vetores, vira um resultante. Só que essa resultante pode apontar para qualquer lado. Muitas vezes a gente precisa fazer o quê? A gente trabalha muito com o plano cartesiano, né? Então a gente precisa o quê? Decompor esses vetores. Tudo no plano X ou no plano Y, etc. Então, para facilitar o estudo dessas forças, dessas grandezas vetoriais em si. Tá? Então, como que é? Qual que é a ideia? Imagina que você tem aqui, né, uma força F fazendo um ângulo alfa com horizontal, tá? Então, agora, essa força F já é a resultante, tá? Imagina que eu queira saber, né? Imagina que eu saiba que pelo menos 2 pessoas fizeram força aqui e a resultante foi F. Então, a gente vai ter uma pessoa que fez uma força na direção, né, X, tá? E outra pessoa, né, a gente chamou de Fx, a força que uma pessoa fez aqui, ó, puxou para cá, tá? Imagina que tem aqui um corpinho aqui. E vai ter uma outra pessoa, por exemplo, que puxou na direção Y. Então, olha só, uma pessoa puxou no X, outra pessoa puxou no Y, e como resultante a gente tem a F, tá? Mas, como que funcionam as projeções? As projeções é o seguinte, eu sei a F e quero encontrar uma componente no eixo X, uma componente no eixo Y, que quando somados vão dar essa resultante. E aí eu consigo estudar eles isoladamente em cada direção, né? Então olha só, no eixo X, voltando lá, temos o Fx. Então observe que isso aqui seria o quê? O cateto adjacente ao Fx. E o Fy seria o cateto, se a gente pegar esse vetor, lembra que vetor a gente pode mexer? Se eu pegar esse vetor e trazer ele aqui, ó, tá? Eu tenho o cateto oposto, né? Ó, cateto oposto ao ângulo. Mais uma vez, a gente tem, né, aquelas componentes do triângulo retângulo, que eu sei que vocês já estudaram. Então, muitas vezes a gente tem o Fx e o Fy e quer achar o resultante, mas às vezes a gente tem o resultante e quer achar o quê?
as componentes, né? Tanto no x como no y. Então aí a gente usa o quê? A decomposição desses vetores, a projeção, né? Então olha só que interessante, ó. Nós ficamos com f é fx mais fy, né? Lembre-se que se a soma é vetorial, né? Professor, por que você não colocou o risquinho aqui? Não, porque já está no eixo x, né? Então já está me dando a direção e o sentido. Porque se está no eixo x, se o módulo dele for positivo, ele aponta para a direção de mais x. Se for negativo, para a direção e o sentido de menos x, tá bom? Então como que vai ficar, ó? Isso aqui vem lá, né, da semelhança de triângulo retângulo, ó. Hipotenusa, tá aqui, ó. Opa! Cateto adjacente, tá aqui, ó. É igual a hipotenusa, né? Dividido por cosseno, tá aqui, ó. Vocês já aprenderam isso aqui. Então, cateto adjacente é igual a hipotenusa dividido por cosseno, vezes cosseno do ângulo, né? E o FY, ó, cateto oposto, ó. Cateto oposto, tá aqui, vai ser igual a hipotenusa, aqui hipotenusa é a nossa força, né? Vezes quem? Seno do ângulo, né? Alfa, ok? Então nós temos aqui como achar as componentes, né, que a gente chama de projeções na física, mas nada mais é que as componentes, cateto adjacente e cateto oposto. Professor, qual que é o macetinho para me lembrar? Qual que é o seno, qual que é o cosseno? Ele é assim, gente, nunca pode dar cocô. Se der cocô, tá errado. Então, por exemplo, assim, cateto oposto nunca pode ser cosseno. Sacar? Senão vai dar cocô, cateto oposto e cosseno. Então, nunca pode dar cocô. Não pode dar cocô, senão você erra. Tá? Então, o cateto adjacente é cosseno. E o cateto oposto é seno. Beleza? Aqui tem um exemplo de um martelo, por exemplo, onde alguém aplica uma força nesse martelo para arrancar um prego, ó. Então nós temos uma força, ó, nós temos uma força F, né? Ele não está nem em x nem em y, ele tem um, né? Esse vetor aí vai ser a força que vai ser aplicada para arrancar um prego que está aqui, ó. O prego é essa linha azul aqui, essa linha preta, é azul, gente, né? Bom, como vai funcionar isso aí? A gente pode estudar. Qual a quantidade de força que vai fazer efetivamente, né? Vai fazer o prego sair. A gente pode decompor, ó lá. A gente tem a força, né? Essa aqui não é a força F? Então, a F ela pode ser decomposta com uma F horizontal e uma F vertical. A gente pode chamar de X e de Y, tá, gente? Então, olha só. A componente que está na vertical, observe que o prego não vai sair aqui, ó. Né? No sentido vertical. Então, a componente do prego, da força que arranca o prego, é só o cateto oposto. Tá? Então, essa é um pouquinho, uma quantidade, uma parcela da força que vai ser utilizada para arrancar o prego. Ok? A outra quantidade é a que entorta o prego, porque ele vai fazer força o quê? Na horizontal. Então, por isso que o prego geralmente sai torto quando você arranca. Tá bom? Então, olha só que interessante. De maneira simples, a gente consegue analisar com mais propriedades o comportamento dos movimentos, né? O comportamento de uma força aplicada a um corpo, de uma velocidade, etc. Então, ele sempre aplicou uma força F, né? Um pouquinho dessa força, que a gente chamou aqui de componente do cateto adjacente, né? Que é a que está em Y aqui, a FY. Ela é a que efetivamente arranca o prego, é essa força que arranca o prego. E o restante da força só serve para entortar o prego, tá bom? Então, por isso que às vezes a gente precisa decompor isso, né? E aí a gente vai usar as regras, né, do triângulo retângulo, gente. Simples, né? Relação entre grandezas. Grandezas diretamente proporcionais. Isso aqui é já não tem muito a ver com vetores. Tem a ver, mas não tem, né, gente? É uma coisa assim em geral, né? Mas o que são grandezas diretamente proporcionais, né? Diretamente proporcionais é o seguinte: se uma aumenta, a outra vai aumentar. Então, por exemplo, y é igual a kx, né? O k é uma constante,
né? Ok? Então, olha só, y sobre x é sempre uma constante, tá? Aqui o que a gente quer dizer? Quando x aumenta, y aumenta, tá, gente? Tá? Então, quando é diretamente proporcional, é isso que a gente quer dizer. Se um aumenta, o outro lado também aumenta, né? Ok? Então, uma coisa diretamente proporcional, né? É uma coisa que, por exemplo, se eu ganho mais dinheiro, eu fico mais rico. É diretamente proporcional, tá? Então, y igual a 3x, ó. Então, nós temos aqui, ó. Se o y cresce, o x cresce, tá? Isso aqui é só um bônus. O gráfico de uma relação diretamente proporcional é representado por uma reta, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Bom, se uma cresce e a outra cresce, aqui é o contrário. Quando uma cresce, a outra diminui, ó. Né? Então, y vezes x é igual a k. Né? Onde k é uma constante. Então, por exemplo, se esse vale 10 e esse vale 10, esse aqui vai valer 100. Tá? Bom, mas isso aqui não é uma constante? É. Imagine que o y diminua para 5. Aqui lá tem que valer 100, então o x tem que aumentar para 20. Para continuar valendo 100 aqui, ó. Então observe que são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma diminui, a outra obrigatoriamente tem que crescer para que seja mantida essa relação. Tá bom? Então olha lá. Por exemplo, y é igual a k sobre x. Tá? São grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, y é igual a 3 sobre x. Olha lá. Então, uma grandeza inversamente proporcional, quando uma cresce, olha só, o x está crescendo, o y está diminuindo. Mas, resumindo, quando uma cresce, a outra diminui. Tá bom? Então, toda vez que a gente falar de uma grandeza diretamente proporcional, quer dizer o seguinte, se uma grandeza cresce 10 vezes, a outra grandeza também, que é relacionada a ela, cresce 10 vezes. Quando a gente está falando de inversamente proporcional, é o seguinte, se uma cresce 10 vezes, a outra diminui 10 vezes. Joia, gente? Né? Bom, e o Newton? Fala, tio Newton. Né? Então, a primeira lei do estudante. Todo indivíduo em atraso tende a permanecer em atraso até que uma força chamada dia de prova atua sobre o mesmo. Gente, atividadezinha avaliativa semana que vem, tá? E ainda vou postar ainda a correção de alguns exercícios daquela lista nossa proposta. Gente, nas aulas do professor Baoro estão muito legais e tem exemplos também resolvidos, tá bom? Abraço, tchau!